Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor concede em nossa história. E que lindo, queridos, porque o Senhor, a sua palavra diz que Ele renova as suas misericórdias a cada dia sobre a nossa vida. E eu acredito que o fato de Ele dar a oportunidade de eu fazer essa ministração, que tem falado ao meu coração, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, é uma dessas misericórdias que se renovam a cada dia sobre a nossa vida. Nós terminamos o mês de março falando um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, né? Aprendemos algumas lições importantes dentro dessa parábola que o Senhor Jesus nos contou. Agora eu queria compartilhar dentro do mês de abril uma nova parábola, que é a parábola do rico e de Lázaro. E está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. E a cada momento nós vamos aprendendo um pouquinho com essa parábola tão importante que o Senhor traz para a nossa vida. E através da parábola, o Senhor Jesus tinha como objetivo evidenciar alguma verdade real, alguma realidade, uma estrutura da realidade, que como o reino dos céus ele é feito, ele é desenvolvido, ele foi construído por Deus. E é justamente essa estrutura da realidade que precisa estar dentro do nosso coração. Fora dela, tudo é simplesmente um cenário criado e imposto pelo mundo e o inimigo de nossas almas. Mas a realidade da vida é aquilo que o nosso Jesus falou, e ele traz aqui justamente mais uma realidade da vida, queridos, que é o fato de nós sermos criados para nós nos importarmos com quem está ao nosso lado. E qual é a consequência de quando as pessoas vivem uma vida de indiferença, de egoísmo, algo que nós temos visto com muita frequência, né? Com muita quase que naturalidade nos nossos dias. Mas o Senhor continua com a sua palavra ainda falando aos nossos corações. E como diz a própria palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então quem tem ouvidos ouça aquilo que o Senhor Jesus está querendo falar conosco, porque todas as suas palavras que foram faladas lá há mais de 2000 anos continuam válidas, porque elas são a estrutura da realidade. Estar com a palavra do Senhor é você estar dentro da realidade. Uma realidade que parece ser um pouco muito diferente, né, daquilo que nós estamos vivendo, mas é porque essa realidade não considera apenas o momento imposto pelo sistema do mundo que cria cenários ilusórios, mas que considera a eternidade. Como nós falamos praticamente todo o ano passado, nós já estamos dentro da eternidade. E nós precisamos lutar para viver essa realidade de Deus, porque Ele diz em sua palavra que a sua palavra não vai passar. Passarão céus e terra, ou seja, toda a ilusão que o mundo coloca sobre as nossas vidas vai passar, mas as suas palavras, que são a estrutura básica da realidade, não passará. Então nós temos que aprender, querido. Eu queria convidar você para aprender um pouquinho com essa parábola também, que faz tanto sentido para os nossos dias. Nós deixarmos a indiferença de lado, nós começarmos a nos importar e valorizar as pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado. Afinal de contas, o segundo maior mandamento é amar o seu próximo, né? Eu vejo tantas pessoas querendo fazer algo pela humanidade, querendo fazer algo, né, por grandes grupos. E na verdade a proposta do Senhor é amar o próximo. Ele deixa no singular, né? Então é amar a pessoa que está mais próxima de você, porque justamente é essa capacidade que nós temos, é de ajudar quem está próximo e não ajudar simplesmente um grupo muito grande ou fazer coisas grandiosas. Não, nós temos que começar ajudando a pessoa que está ao nosso lado. Isso que é realmente exercer esse amor maravilhoso. Então eu queria compartilhar com você os versículos 19, 20 e 21 dessa parábola, tá? Então Lucas capítulo 16, versículos 19, 20 e 21 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O nosso Senhor Jesus nunca teve medo de mostrar, queridos, mostrar-nos a realidade. E a realidade é que no mundo existem essas diferenças grotescas
Diferenças, por exemplo, de um homem que era rico, que se vestia de púrpura, né? A púrpura naquele tempo tinha a ver com a questão da majestade, a questão da pessoa estar em uma posição realmente de governo. Eles usavam até num certo tempo, não sei se foi na Grécia ou em Roma, que foi proibido as pessoas usarem essa cor, porque ela simbolizava justamente o governo. Então ele se vestia de linho e ele se regalava, ou seja, ele festejava todos os dias esplendidamente. E do outro lado existe o mendigo chamado Lázaro, que ele está sem comida, ele está sem nada, ele tem chagas pelo seu corpo e ele está à porta desse rico, pedindo algo, né, esperando comer alguma migalha que sobre da mesa desse rico. Nós vemos as pessoas hoje querendo, né, pela força do seu próprio braço, trazer essa questão da igualdade, que todo mundo tem que ser igual. Mas nós percebemos que as coisas não são assim. Na realidade, sempre existem, sempre existirá diferenças grotescas em todas as áreas da vida. Aqui, o Senhor Jesus não tem medo de apresentar uma dessas diferenças, queridos, que sempre vai existir. Alguém que é muito rico em comparação com alguém que é muito pobre. Então sempre existirá a diferença. O que vai fazer com que essa diferença seja amenizada, com que justamente algo aconteça para sanar esses problemas, é a inserção do amor ao próximo. E esse amor só vem para quem está em Deus, quem está justamente vivendo em Deus, tendo justamente a estrutura cristã, a palavra de Deus como um valor verdadeiro para ele. Caso contrário, todas as propostas que visam dar uma igualdade para a sociedade, na verdade, querido, só está querendo impor alguma coisa que é do maligno, né? De alguma forma ou de outra, vem com histórias de igualdade, mas por trás existe aí uma proposta maligna, uma proposta do mal realmente, uma proposta onde as pessoas só querem ter o poder em suas mãos. As diferenças existem e uma das coisas importantes é não ter medo de lidar com essas diferenças como o Senhor Jesus está lidando. A hora que ele fala isso para aquela sociedade, para aquelas pessoas, isso é natural para elas. Elas sabem que existem essas pessoas que são muito ricos e também existem essas pessoas que estão mendigando. E o Senhor Jesus, ele vai trazer justamente uma reflexão para aquelas pessoas, né? Uma verdade, uma reflexão sobre a verdade do reino, aonde isso deve ser sanado em nossas vidas, isso deve ser sanado na vida daquelas pessoas. E acontece justamente que ele colocou essa pessoa, esse rico ali para estar, né, para estar em contato com Lázaro. Ele coloca Lázaro à porta daquele rico. Por quê? Porque ele esperava que as diferenças nunca mais acontecessem, que Lázaro de uma hora para outra ficasse tão rico quanto aquela pessoa. Não, ele esperava simplesmente que aquele rico se importasse, que aquele rico amasse o seu próximo como a si mesmo, como ele fala, né, como a palavra do Senhor traz para a nossa vida. E isso bastaria, porque o Senhor já colocou Lázaro ali para que esse rico tomasse alguma providência, que esse rico pudesse ajudar, porque ele tinha condição de ajudar. O Senhor Jesus sempre vai nos levar a pessoas a colocar em ambientes onde nós temos a condição de ajudar a pessoa que está próximo de nós. Não a sociedade, como eu falei no começo, não um grande grupo, não extinguir a paz mundial, extinguir a fome mundial. Não existe, nunca vai acontecer isso, aconteceu, nunca vai acontecer, mas nós temos a plena condição de estender a mão à pessoa que o Senhor coloca próximo de nós. Nós temos que parar, refletir, pensar em como nós podemos ajudar essa pessoa e, movidos por esse coração generoso, ajudar. E isso é tão evidente que aquela pessoa tinha sido colocado ali para ser, né, que Lázaro tinha sido colocado ali para ser ajudado por aquele homem, que até no versículo 21 você percebe que, os cães vinham lamber as úlceras que aquele homem tinha por todo o seu corpo. Ou seja, até o animal irracional, ele percebia que Deus tinha colocado aquele homem ali, Lázaro ali, para ser ajudado. Mas aquele rico, no topo do seu egoísmo, no topo do seu orgulho, da sua arrogância, queridos, não conseguiu ver ou não quis ver a necessidade de Lázaro à sua porta. Então, que é justamente aí que o Senhor Jesus, ele traz essa reflexão para nós, que nós precisamos
ter o outro que está ao nosso lado como importante e fazer algo para ajudá-lo dentro das nossas possibilidades. E aquele homem tinha a possibilidade, até mesmo um animal irracional havia percebido, mas ele não quis perceber. E isso foi o que mais para frente a gente vai estudar, que trouxe o fato dele ser jogado em tormento, no inferno, por causa daquilo que ele fez, do seu egoísmo, de não se importar, de não valorizar a pessoa que o Senhor colocou ao seu lado, que é uma característica da nossa sociedade hoje. As pessoas não valorizam quem está ao seu lado, por isso o casamento termina muito cedo, por isso os filhos crescem praticamente abandonados dentro da própria casa, por isso os mais velhos sofrem sendo abandonados pelos seus filhos. Em todos os sentidos nós vemos isso acontecendo. Pessoas que, como aquele rico, estava focado no seu trabalho, nos seus bens materiais, no seu prazer, porque afinal de contas ele dava uma festa todos os dias, como diz aqui a palavra do Senhor, e ele estava muito preocupado com tudo isso, e ele não conseguia ver o seu próximo ao seu lado. Mas tem uma coisa, que mesmo que aquele homem não pudesse ver Lázaro ao seu lado, eu acho interessante o fato de o Senhor falar assim, que existia um certo homem que era rico, mas ele não dá um nome pessoal para esse rico, mas para o mendigo ele dá um nome pessoal, que é Lázaro. O fato de o Senhor Jesus dar um nome pessoal para aquele mendigo significa que ele tinha um relacionamento com aquele homem, queridos. Quando você dá um nome pessoal para alguém, então você indica um relacionamento pessoal. E quando e naquele caso, né, o Senhor Jesus falou de um rico, então ele colocou simplesmente alguém, ele generalizou um rico qualquer, mas Lázaro não. Lázaro era um contato pessoal com ele. Por isso que o tema da nossa ministração de hoje é Deus vê. Deus sempre te vê, queridos. Então, independente daquilo que nós estamos passando, como aquele mendigo estava passando, Deus estava vendo ele, Deus estava acompanhando a cada dia as suas dores, o seu sofrimento, aquilo que ele estava passando. Deus estava abrindo a porta para que outras pessoas pudessem ajudar Lázaro dentro da sua dor, porque é justamente assim que o Senhor faz conosco, querido, né? Por isso que a igreja é tão importante, você participar de uma igreja presencialmente, porque o Senhor nos cura, nos liberta, nos ajuda, nos ensina, nos melhora através do seu corpo. E quem é o seu corpo? É a Santa Igreja do Senhor, querido. São pessoas que nos ajudam. O Senhor usa pessoas para nos ajudar. Ele queria usar aquele rico para ajudar Lázaro, mas aquele rico não quis ser um instrumento de Deus na vida de Lázaro. Mas o fato de ele não ter ajudado Lázaro não significa que Deus não estava olhando por Lázaro, queridos, né? Então o Senhor dá um nome pessoal para mostrar o relacionamento pessoal que ele tinha com aquele mendigo. Então, queridos, o Senhor tem um relacionamento pessoal conosco, né? Cada uma das pessoas que ele coloca nessa terra sai de dentro dele, e antes de chegar aqui ele ama profundamente cada uma dessas pessoas. Essas pessoas vão chegar aqui e vão encontrar o mundo no pecado, querido. Muitas coisas nós não escolhemos. Não escolhemos a nossa genética, não escolhemos a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, não escolhemos o lugar que nós vamos nascer, o país, a situação política que a gente vai nascer, a família que a gente vai nascer. Nós não escolhemos isso. Mas o fato é que o Senhor, ele ama cada pessoa que vem para essa terra, querido, independente do quanto o pecado, que é responsabilidade humana, tem feito de desgraça dentro desse mundo, querido. Então ele ama, ele continua amando, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Cada ser humano é um ato irrevogável do seu maravilhoso amor, aquilo que significa que ele nos ama. Então a gente de vez em quando perde essa visão de Deus, que ele não está enxergando. Será que Deus não está vendo tudo aquilo que eu estou passando? Será que Lázaro ele tinha razão para perguntar isso? Será que Deus não está vendo tudo aquilo que eu estou passando, queridos? Olha só que coisa. Mas a verdade é que o Senhor estava. O fato de Jesus ter dado um nome pessoal para esse mendigo significa que Deus estava atento a cada uma das suas necessidades, a cada um dos seus momentos difíceis. E o Senhor também, ele está, querido, sempre com os seus olhos sobre a nossa vida. Da mesma forma que ele espera que aquilo que ele nos deu, a capacidade, os relacionamentos, nossos recursos, em todos os sentidos, sejam colocados a serviço do seu reino para abençoar a pessoa que está ao nosso lado, as pessoas que ele coloca ao nosso lado, o ambiente onde nós estamos. Ele também nos garante que os seus olhos sempre estão sobre nós,
que ainda, em Isaías ele fala que ainda que uma mãe abandone o filho, o filho que ela está amamentando, o filho do seu ventre, o seu filho, ele jamais vai abandonar a nossa vida. Parece um contrassenso na vida de Lázaro, mas se você continuar lendo essa parábola, essa história, você vai ver um Deus que não considera apenas o momento, mas considera também a história e considera a eternidade, que na eternidade, aí sim ele foi lá cuidar de Lázaro, mas naquele momento ele estava dando a oportunidade para que aquele rico fizesse a sua parte, cumprisse o amor ao próximo. E aquele rico tinha escolha, e ele escolheu, infelizmente, não cumprir essa verdade, essa direção de Deus para a sua vida. Queridos, Deus sempre está te vendo, nos momentos que você chora sozinho, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos onde você pensa em desistir, nos momentos onde você acha que não vai conseguir, Deus está sempre te vendo. Leva essa verdade. Deus conhece você pelo nome e sobrenome. Deus conhece você na sua intimidade. Ele conhece muito mais você que você mesmo. Ele sabe quais são as suas reais necessidades. E Ele sempre está ao nosso lado, abrindo as portas que nós precisamos ainda. Que como no caso de Lázaro, a porta que ele abriu, que era aquele rico, e aquele rico não se importou, ele foi egoísta, ele viveu. Lembre-se, toda essa dor que nós passamos, o sofrimento que nós passamos, não vem de Deus, querido, vem desse mundo caído. No mundo tereis aflição. O próprio Jesus nos falou sobre isso. Do ponto de vista de Deus, Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos ajudar, para nos colocar de pé. Ele sempre está com os seus olhos sobre a nossa vida. E isso tem que trazer alento ao nosso coração, que independente do que esteja acontecendo, Deus sabe, Deus está vendo, Deus está ao nosso lado e Ele quer o melhor para nós. Então Deus está vendo você, assim como Ele tinha um relacionamento e via cada dia, cada momento pelo qual Lázaro passava. Também Ele estava ali sofrendo as dores de Lázaro, até que enfim, até que um dia Ele pôde trazer esse homem aos seus braços de amor. Então Deus está vendo, você está cuidando da sua história, Ele sabe o que você precisa. Confia no Senhor, porque os seus olhos estão sobre você. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.